Shalom a todos, graças ao Criador, mais um Shabá, estamos reunidos aqui. Para quem não sabe o que é Shabá, é sábado em hebraico, né? Para quem não me conhece, meu nome é Will e todo sábado eu trago aqui alguma reflexão das Escrituras Sagradas para nós estudarmos juntos. Nada de mim, mas sim daquilo que está escrito, né? Porque hoje existem tantos falsos profetas, né? Tantos que se dizem pastores, né? Que não dão a vida por ninguém, porque todos que se conotam como pastores, que se dizem ser pastores, né? Esses são falsos profetas, que lá em Salmo, no capítulo 23, diz: o Senhor é o meu pastor. Então, pastor só existe um, porque ele foi o único que deu a vida por nós. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a Trindade, né? A Trindade nada mais é do que uma farsa que foi criada pela Igreja Católica. E hoje em dia as igrejas cristãs, né, que são as filhas da Igreja Católica, também acreditam nesse paradigma, né, nessa blasfêmia que é chamada Trindade. E nós vamos ler, nada de mim, vamos ler aqui. Eu não sei se você acredita em Trindade ou não. Se você acredita, você está na direção errada. Você ainda não entendeu, a sua mente não conseguiu entender o tamanho, a grandiosidade do poder do Criador. Então vamos lá. Eu vou começar lendo aqui no livro de João, São João, né? Que nem é João, é Yahu Hanan, mas vamos ler aqui o livro de João, nessa tradução aqui de João Ferreira de Almeida, que já é a tradução da tradução. Tem outros vídeos que vocês podem assistir, onde eu relato ali um pouco mais detalhadamente. Mas o foco hoje é falando da Trindade, dessa blasfêmia que é falada das igrejas, dessa blasfêmia que é falada por esses pastores que não têm conhecimento algum das Escrituras Sagradas. Mas enfim, até porque as Escrituras Sagradas, o discernimento é um dom dado pelo Criador. E nem todos aqueles irão entender a mensagem que está sendo passada. Mas vamos ler juntos no livro de São João, no capítulo 17. Eu vou ler do capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 26, para a gente entendermos juntos essa passagem aqui, que segundo aqui diz que é a oração do Messias pelos seus discípulos, né? Vamos lá. O Messias, aqui está falando do J, né? Você sabe que J, esse nome com J aqui é um nome pagão, então não vou proferir esse nome, vou falar sempre o nome do Messias. Quando eu disser o nome do Messias, vocês sabem que é o Mashiach, aquele que veio e morreu na cruz por nós, ok? Então, oração do Messias pelos seus discípulos. Versículo 1. O Messias falou assim: levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Olha só. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Veja, é uma pessoa falando da mesma pessoa. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, né? Que ele veio e morreu por nós, né? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Criador, verdadeiro, e o Messias, a quem enviaste. Olha só, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único
um, único, Criador verdadeiro, único, e ao Messias a quem enviaste, certo? Ele falando dele mesmo. Eu glorifiquei-te na terra, quando fala eu aqui é o Messias, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra, ou seja, ele foi enviado por um desígnio para poder completar uma missão, uma obra que me destes a fazer. Ele falando do Pai. E agora, olha só esse versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, uma pessoa só, com aquela glória que tinha no passado contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, o Messias estava lá, o Criador estava lá antes que tudo existisse. Por quê? Porque ele é a própria criação. Manifestei o teu nome aos homens, ele veio, pregou o nome do Criador aos homens, não é esse nome de Deus não, tá? Que Deus existem vários, o Criador é um só. Então você tem que procurar saber quem o Criador é. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Isso aqui são os Yahudim que aceitaram a palavra que foi dita. Dentro das Escrituras, só existe um estrangeiro só que tem menção dentro das Escrituras. O restante, todos são Yahudim, todos são judeus, né? Depois você medita no livro de João, capítulo 4, no versículo 22, você vai entender o que eu estou falando. Mas continuando. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Porque dei as palavras que tu me destes e eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que sai de ti e creram que me enviaste. Quer dizer, aí muitas pessoas que são crentes falam, mas ele veio para os que eram dele, mas os dele não aceitaram. Todo o povo não o aceitou, mas a minoria o aceitaram. Tanto é que as escrituras foram escritas por Yahudim, certo? Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Veja só, uma pessoa só. E nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda o teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, viu? Então eles são um só. Estando eu com eles no mundo, guarda-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que é aquele que já veio perdido já, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo as aborreceu. Não aceitou o mundo, não aceitou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
Não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade, é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, me santifico a mim, mesmo para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, para que todos sejam um só Espírito, como tu, ó Pai, o és em mim. Viu? Percebe aqui, ó? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, que é o Criador, o Eterno, o és em mim, que é o próprio Mashiach aqui falando. E eu em ti, que também eles sejam um em nós. Ou seja, aquele que aceitar será um único corpo junto com o Criador, junto com o Mashiach. E o Mashiach e o Eterno e o Espírito, eles são uma pessoa só. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes. Veja bem, o Mashiach deu a glória que a ele foi dada, para que sejam um, como nós somos um. Ou seja, todo aquele que aceitar será um só, juntamente com o Criador, juntamente com o Mashiach. E eu neles e tu em mim. Olha só. E eu, que é o Messias, neles, que somos nós, e tu, que é o Eterno, em mim, que é o próprio Mashiach, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a ele, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim, que o Criador enviaste a ele mesmo. Veja bem de quem ele fala. Ele falando dele mesmo. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Não é o nome de Deus não, tá? O nome de Yud-Rei Vav-Rei, o tetragrama. Ele o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Esse versículo 25 aqui é o resumo para você entender a chave. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Esses conheceram que tu me enviastes a mim. Quer dizer que o próprio Criador enviou ele mesmo para fazer essa missão. As pessoas não conseguem entender o seguinte: o Criador no céu existe à esquerda e à direita. Nas Escrituras existe a destra. Vocês têm que procurar entender a destra, o que é vir com a destra e o que é vir com a esquerda. A esquerda é poder e glória. A direita, ele veio somente com o poder, não veio com glória. Ele não veio com glória, ele veio sim com os seus atributos para poder realizar os milagres, mas ele não veio com riqueza, ele não veio com os seus anjos,
ele não veio revestido com todo o poder que lhe é dado em glória. E é isso que as pessoas não conseguem entender. E o próprio Messias, ele é o próprio Eterno. E o próprio Eterno é o próprio Mashiach. Tanto é que na criação ele já estava lá, né? Então quem estava lá na criação? Sendo que ele é o próprio Criador. Somente ele mesmo, né? Isso é bem fácil de entender. E para complementar, nós vamos ler aqui e meditar no livro, só o livro de João 10:30, já não precisaríamos ler mais nada. O vídeo terminaria em questões de segundos, né? O vídeo terminaria. Mas, vamos lá. São João, capítulo 10, no versículo 30. E diz assim: quem que é esse eu? O Messias. Eu e o Pai somos um. Não precisaria ler mais nada aqui. Terminaria a leitura aqui, o estudo aqui agora mesmo. Eu e o Pai somos um. Mas vamos continuar porque a gente é persistente e a gente quer provar para essas pessoas que não conseguem entender, essas pessoas que estão na heresia, essas pessoas que estão com a dificuldade de entender que isso aqui, trindade, é uma coisa que não provém do Criador. Vamos ler o livro aqui que eu separei para vocês. Vamos ler Sofonias, no capítulo 2, no versículo 15, que diz o seguinte: E esta é a cidade alegre e descuidada, que dizia no seu coração: Eu sou, e não há outro além de mim. Olha só. Eu sou, e não há outro além de mim. Como se tornou em assolação, em pousada de animais, qualquer que passar por ela se assobiará e meneará a sua mão. Ou seja, ele fala aqui: eu sou, e não há outro além de mim. Então não existe o Pai, o Filho, o Espírito, e isso, não. Eles é um só. Como você tem que entender? O Pai é o Pai está no Filho, e o Espírito dele é santo. Óbvio, você acha que o Espírito do Criador é pecaminoso? O Espírito dele é santo. Então, eles são uma pessoa só. É uma coisa só. Entendeu? É como se eu falasse, por exemplo, o Criador é maravilhoso, príncipe da paz, rei da eternidade, ele é bondoso, maravilhoso, ele é benevolente, ele é afável, ele é a tranquilidade, ele é o amor, ele é a calma, ele é o cuidado, ele é o zelo, ele é a própria natureza, ele é o resplendor, ele é a luz, ele é a eternidade, ele é a bondade, ele é a fidelidade. Então são adjetivos, né, Thelma? Esses são adjetivos, né? São adjetivos que eu conoto o Criador falando da mesma pessoa que é ele mesmo. A única diferença é que o Messias teve que vir materializado, nascer de uma mulher, né, pela concepção do Espírito, que é o próprio milagre do Criador, e gerou-se e deu-se à luz e teve que fazer os seus feitos, segundo os profetas já haviam mencionado, obviamente. E vamos aqui, de Sofonias eu já li para vocês, eu vou ler aqui um último versículo, que é o versículo aqui de João, 1 João, capítulo, não, 1 João 5,7. 1 João 5,7. Eu já havia lido João 10,30, que fala que eu e o Pai somos um, né? E agora eu vou ler 1 João capítulo 5, no versículo 7, que diz o seguinte: Porque 3 são os que testificam no céu. Olha só. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Olha só. Porque 3 são os que testificam. Testifica. Sabe o que é testificar? Não é que os 3 é um. É testificar. É eles falando dele mesmo, daquilo que foi anunciado na terra. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra
e o Espírito Santo. E estes três são um. Não precisa falar mais nada. Os três são um só. Então não tem negócio de pai, filho, não. Aqui fala que é o Pai, a Palavra e o Espírito. E acabou. É o Pai, que o Pai e o Filho é a mesma coisa. A Palavra, que tem que ser anunciada, não é isso? E o Espírito, porque o Espírito dele é santo, tá? Então se você está nessa apostasia de trindade, ouvindo esses falsos profetas que vivem enganando vocês, saibam que trindade é uma coisa que não existe, tá ok? Definitivamente não existe. E existem outras várias referências que eu poderia ler para vocês realmente chegarem à conclusão que isso não existe. Porque o Criador, para a gente finalizar aqui essa meditação, esse estudo aqui juntos, o Criador, ele é tão poderoso, ele é tão grande, ele é tão benevolente, o poder dele está além de todas as coisas que o conhecimento do ser humano limita ao entendimento. Muitos aí se dizem, que eu estudei teologia. Como que você pode estudar o Criador? Nós que somos estudados por ele. Como que alguém pode dizer que entende de todas as coisas que a Escritura fala, sendo que nem tudo aquilo que foi vivido atrás foi escrito? Mas uma coisa é clara, meus amados irmãos, nós temos cérebro, temos um cérebro pensante e conseguimos raciocinar que o Criador, ele, o Pai e o Espírito, eles são uma pessoa só. Como diz aqui, que o Pai, a Palavra e o Espírito, eles são uma pessoa só. E não existe divisão. Não existe divisão. O Criador, ele é um só. Ele é um só. Louvado seja o nome do Criador. Vou finalizar aqui com a oração. Agradecer ao Criador por mais um sábado, por mais um vídeo, por ele conceber essa honra de poder estar minha família bem, minha esposa, minhas filhas. Quero agradecer pela saúde dela, pela vida delas, pela minha vida também. Agradecer que o Criador, ele habita no nosso lar, diferentemente de diversos e milhares de lares onde a palavra não é falada, onde não existe o entendimento, onde as pessoas são levadas por heresias, são levadas por pessoas que estão em cima de um púlpito e falam algo para você, e você acredita mais naquilo que é falado do que naquilo que está escrito. É uma pena que muitas famílias não se dedicam a ler a Torá, a ler as Escrituras Sagradas e realmente se inteirar e entender sobre a verdade. Tá ok? Baru Ataiuá, Melech Olam, Mesonut Beshem, Yehoshua Hamashi, amém. Te agradeço, meu Pai, por mais esse vídeo. Que o Criador me conceda muitas oportunidades ainda de seguir falando sobre a sua verdade, sobre a sua palavra. E até o próximo Shabbat. Shalom.